Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito, mas muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, como sempre, desejo de muita luz e muita paz para você, para o seu coração, muita alegria, né, gente? Hoje, começando mais uma pílula, feliz daqui a pouco no Evangelho no Lar, 10h30, vamos ter a presença muito especial de Leila Ferreira conosco, uma brilhante jornalista, conhecida no mundo todo, e vai estar com a gente falando sobre vida leve, leveza, felicidade. Vocês vão adorar, hein? Não tenho certeza, vocês vão adorar. Tô te esperando, tô te esperando. E ontem à noite foi maravilhosa as nossas lives sobre como quebrar crenças limitantes e ajudar, né, todo mundo a visualizar uma vida muito mais próspera e plena aqui e agora. Infelizmente, quem não pôde participar, ai, gente, perdeu. Mas enfim, né? Quando é possível, quando não é, não é, mas foi incrível, ainda deve estar disponível até o final do dia aí no Instagram, se fosse você, dava um pulinho lá para assistir, vocês vão gostar demais, pode ter certeza, vão gostar demais. Muito bem, gente, na nossa pílula de hoje, eu queria conversar com vocês a respeito do direito de recomeçar que nós devemos dar, não a nós mesmos apenas, mas a quem nos rodeia. Gente, em muitas pílulas do Evangelho, eu tenho sempre falado com vocês sobre o poder do dia seguinte, não é verdade? Você que nos acompanha sabe disso. O poder de amanhã, graças a Deus, né? O Senhor da vida nos dá esse presente para que nós recomecemos nossa história quando é necessário. Só que hoje eu queria conversar com você sobre um outro prisma. Hoje eu queria conversar com você sobre a nossa capacidade de amar e dar o direito de outros ao nosso redor de recomeçarem quantas vezes forem necessárias até que naturalmente essas pessoas possam também atingir um nível de paz interior que tanto buscam. Como assim, Ricardo? Deixa eu te contar. Gente, uma das principais características, né, que faz uma família viver em paz é o perdão, concorda? Porque não adianta, a gente se espeta cedo ou tarde, se estranha, não é? Coisas, por mais que eu não queira, eu te incomodo, você me incomoda, isso faz parte. Mas se a gente se ama, o amor é maior do que a dor e claro que o perdão está embutido, está inerente. Mas uma outra forma de pensar nisso é dar o direito do outro de recomeçar. Então vamos lá, de repente você cometeu um equívoco, eu estou muito chateado com você, mas poxa, você quer recomeçar. E às vezes eu estou lá guardando mágoa, né? Ranço, não vou te dar o direito de recomeçar. Cuidado, gente. Cuidado porque às vezes a gente acaba se colocando numa posição, né, contraditória, aquela de quem não perdoa. Eu vi nas lives, teve umas 2 lives passadas que eu falei de perdão, auto-perdão, um monte de gente, eu não consigo perdoar, Ricardo, eu não dou conta de perdoar. Eu até continuei com a live, mas eu li o comentário, mas me deu uma tristeza, gente. Porque eu sei que quem não perdoa, nossa, sofre demais. Não é? Eu sei porque isso é um peso que a gente carrega no nosso coração. E para mim o mais difícil de não perdoar não é nem o ato de não perdoar em si, é não querer perdoar. Não é? É não querer dar o direito do outro de recomeçar, porque você se torna um prisioneiro. Já pensou nisso? Você é uma prisioneira da sua dor se você tem uma dor ligada ao passado. Ah, mas ele me traiu. Ah, mas ela não, né, não fez o que deveria. Ah, mas a vida não foi justa comigo. Ah, mas o passado. Olha, com todo respeito, eu não estou entrando no mérito de quem tem razão. Aliás, eu sou até capaz de dizer que muito provavelmente você tem razão nas suas queixas. A vida às vezes parece injusta, as pessoas cometem erros conosco, mas a questão aqui é a de sempre, gente. Você quer ter razão ou ser feliz? Não é? Se você quiser brigar para ter razão, pode brigar, mas você vai ser infeliz. Qualquer pessoa, me conta, tenta lembrar de uma pessoa só, umazinha, que você conheça, que viva amargurada com o passado, sabe? Remoendo o passado, revoltado com o passado, que seja feliz no presente. Conhece alguma? Umazinha. Não tem. Tá entendendo? Então, meus irmãos e amigos, por isso que a consciência da vida imortal nos liberta das experiências momentâneas que a gente passa. Você não está vivendo agora para os próximos 10 anos da tua vida, você está vivendo agora para a eternidade, não é? Então nós estamos construindo hoje atitudes que vão para a vida futura. Então, quando você perdoa alguém, você está dando o direito do outro recomeçar, pensando em construir laços que vão te acompanhar para toda a existência e por outras. Não é verdade? É um direito que a gente dá às outras pessoas de se iluminar. Pensa bem, você acha que no passado você não errou? Você acha que no passado a gente também não fez muitas coisas feias e alguém nos deu o direito de recomeçar? Nos deu uma segunda chance? Acreditou em nós? Talvez quando nem eu nem você acreditássemos que nós poderíamos melhorar?
É porque a gente esquece, gente, mas a bondade divina, ela é infinita. Você pode ter certeza absoluta. Se você está agora aqui escutando essa pílula, é porque você já deve ter vencido muitas coisas. E certamente não é fluxicheire, não. Tem certeza. Se fosse, você não estava aqui na Terra. Ou pode ter certeza. Não é, tava não. Nem eu, nem você, viu? A gente está no mesmo barco. Então, largando a frescura de lado e se abrindo realmente para melhorar espiritualmente, nós precisamos dar o direito sim do outro recomeçar, não é? Permita que quem está do teu lado recomece, dê uma palavra de incentivo, não é? Ore pela pessoa, abençoe o direito do outro de recomeçar, de se reinventar, de pelo menos tentar ser melhor. Ao invés de ficar vendo má vontade ou acreditando que o outro não vai sair do lugar, que pau que nasce torto morre torto, não. Ainda que as outras pessoas, infelizmente, não honrem, né, o nosso direito dado a elas de recomeçar, infelizmente, gente, essa é uma questão que elas vão ter que se ver com a lei divina. Mas você vai estar em paz, não é? Porque você permitiu o outro, como um pai, uma mãe que não desiste de um filho, alguém que não desiste de um relacionamento que sente que vale a pena, não é? Um profissional que não desiste de cumprir o seu dever, mesmo quando não recebe o muito obrigado, mas faz aquilo que sente, sabe que é correto, porque a sua consciência lhe diz que é assim que deve ser. Então, que Deus te abençoe e te inspire no seu direito de recomeçar para si e para quem te rodeia, o que eu mais desejo. Isso traz uma vida leve. Nós vamos conversar com a Leila agora no Evangelho no Lar. Isso traz uma vida leve, né, gente? Leveza ao invés de peso. A gente tem que aprender a ser mais leves, não é? E já que nós estamos falando de vida leve, se preparem. A partir de amanhã, gente, amanhã no Evangelho no Lar, nós vamos liberar as inscrições para o nosso Retiro Mundial pela Paz Interior. Vai ser um sábado, dia 2, semana que vem, sábado inteirinho, começa 9 da manhã, de 9 até 6h30, imagina. Você vai estar comigo o dia todo, aprendendo diversas técnicas de meditação, lógico, se te interessar, né? Aprendendo a como diminuir muito a sua ansiedade, a trabalhar muito a sua conexão com o seu eu sagrado, a despertar o seu chakra coronário, que é o chakra da coroa que nos liga a Deus. Nós vamos utilizar diversos recursos, inclusive o tarô, para quem gosta muito dele, o tarô Zen vai estar junto com a gente e outros também, nesse processo de despertamento interior. Vai ser um dia incrível para quem quer mergulhar no próprio ser. Como se fosse um retiro espiritual mesmo, num hotel fazenda, né, numa ilha, como os retiros acontecem, só que a diferença é que você vai estar na sua casa, por causa da quarentena, né? A gente vai estar aqui cuidando de você com todo carinho. Vai ser um dia transformador. E se você quiser estar junto com a gente, amanhã de manhã, começa, depois do Evangelho no Lar, as nossas inscrições incríveis. E a gente vai, para premiar as pessoas de iniciativa, nós vamos dar um livro de bônus, exatamente, um presente para quem se inscrever de imediato. Lembrando que esse evento, mais do que nunca, é motivado pelo auxílio, em especial, a instituições do Ceará, lá e da Amazônia, que estão passando por graves dificuldades devido, infelizmente, à infecção do coronavírus e precisam muito da nossa ajuda. Então, a sua inscrição vai nos ajudar demais, gente, a ajudar todas essas instituições. Então, vem para cá para você transformar a sua vida e ajudar o mundo a ser um lugar muito melhor para todos nós. Tá bom? Beijo grande para todos vocês, luz e paz. E você já sabe ou não sabe? Deu o direito todo de recomeçar, hein? Olha lá, olha lá. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.